A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos meditar na Bíblia Sagrada, né? Graças a Deus. Quero deixar uma palavra que está lá em Mateus 7, versículo 24 em diante. Mateus 7, 24 em diante. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Repito, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus amados irmãos, nós temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus, obedecer os seus mandamentos, os seus estatutos, para que assim nós estejamos guardados na presença do Senhor, guardados pela mão de Deus poderosa, porque se nós viver de acordo com os prazeres desse mundo, nós não agradamos a Deus, e assim o Senhor não pode nos guardar no momento de aflições. Meus amados irmãos, se nós não buscar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor não nos livrará do laço do passarinheiro. Pois a Bíblia é bem clara, meus amados irmãos. No passado eu tinha a Bíblia aberta no Salmo 91 e não lia a palavra de Deus e não obedecia os seus mandamentos, não praticava obediência à palavra de Deus, seguia uma denominação e não obedecia a Bíblia, porque o principal de todas as coisas é obedecer a palavra de Deus, ao Evangelho, pois a palavra de Deus é a única que pode nos libertar, nos restaurar, nos purificar e edificar a casa sobre a rocha, onde vem a tempestade, a chuva, a enchente, não alaga. Porque se nós estivermos firmados na palavra de Deus, nós prevaleceremos de pé pela graça e misericórdia de Deus. Se assim nós estivermos guardados debaixo da mão poderosa de Deus, pois muitos gostam de ler o Salmo 91, né? Mas se nós ler o Salmo 91 e não obedecer às Escrituras, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, o Salmo 91 não se cumpre na nossa vida. Porque aqui, Salmo 91, primeiro, fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Habitar no esconderijo do Altíssimo é obedecer a Deus e os seus mandamentos. E assim eu e você estaremos guardados debaixo da mão poderosa de Deus. E assim quando vier as tempestades, as tribulações dessa vida, o Senhor te livrará de todo mal. Mas tem que obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Por isso, meus amados irmãos, temos que se firmar na Bíblia Sagrada. Aqui no versículo 4, ele te livrará com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. Pois os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que teme a Deus. E o Senhor vem e envia os anjos dele para te guardar, para te livrar de todo mal. Pois se eu e você estiver firmado na palavra de Deus, meus irmãos, não que você não passará por algumas tribulações, aflições nessa terra. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, mas para nós vencer, nós temos que obedecer a Deus, aos seus mandamentos. Aqui no Salmo 91, versículo 10, está escrito assim, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito,
para te guardarem em todos os teus caminhos. 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Meus amados irmãos, aquele que está guardado na presença de Deus, até mesmo um escorpião que aparece na tua casa, ou uma cobra, Deus é tão fiel que Ele te mostra antes desse animal te ferroar. Deus te mostra esse animal como um alerta de Deus para que você venha entrar em oração e repreender o ataque espiritual. Já entrou escorpião dentro da minha casa, já achei escorpião dentro do banheiro, até morto. Mas ali é o alerta de Deus para que eu e você venha entrar em oração, repreendendo o ataque espiritual. Os animais, como ali a jumenta ali de Balaão, ela parou porque ela viu um anjo na frente que mandou ela parar. Deus usou a jumenta para falar com Balaão, porque Deus não pode usar os animais para nos alertar. Porque Deus fala de uma hora de uma forma, outra hora de outra. Se nós estamos desatentos à palavra de Deus, o Senhor tem que achar alguma forma para falar com você, comigo. E muitas das vezes nós temos que estar ligados no mundo espiritual. Deus alerta em sonhos. Esses dias mesmo Deus me deu um sonho de um bairro aqui da cidade que eu moro. E ali veio uma enchente, não onda, uma enchente. E alagou aquele bairro. E nesse sonho eu corria para uma igreja. Uma igreja que estava no alto, procurando um lugar alto, porque aquela enchente ia encher, alagar. E ali é necessário, meus irmãos, buscar a presença de Deus. Porque aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica é um homem prudente. E assim estaremos guardados debaixo da mão poderosa de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, protegidos pela mão poderosa de Deus. Porque não adianta, meus amados irmãos, ficarmos desatentos a esse mundo, onde o povo quer adorar aquilo que desagrada a Deus. E se você semear na carne, você colherá na carne. Se você semear no Espírito, colherá no Espírito. Por isso é necessário buscar o conhecimento da verdade, obedecer os seus mandamentos. Se Deus falou para se batizar nas águas, que é o batismo do arrependimento, eu e você temos que passar por esse batismo. Se Deus na palavra dele diz que Jesus é o caminho, que ele é o caminho da nossa salvação, em João 14,6 Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio nos mostrar o caminho. Jesus veio nos mostrar a verdade do Evangelho. Jesus veio nos mostrar a vida eterna. Mas depende de cada um de nós buscar a salvação da nossa alma. Cada um tem que buscar pela sua salvação. E orar por aqueles que ainda não conheceu a verdade do Evangelho, para que o Senhor venha arrancar a cegueira espiritual. Mas para isso, meus amados irmãos, tem que se arrepender dos pecados. Se nós achar que somos bons, você nunca aceitará a verdade do Evangelho, porque ninguém é bom. Bom é o Pai que está no céu. Devemos ter um coração reto diante de Deus em arrependimento, para que nós possamos herdar a salvação da nossa alma. E o Senhor vem nos limpando a cada dia mais desse mundo pecaminoso. Pois João 8,32, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muitas verdades que nós temos que conhecer. Mas não é só conhecer a verdade e não renunciar. Conheça a verdade e renuncie. Conheça a verdade e renuncie. Renunciar à vaidade e os prazeres desse mundo. Renunciar à pornografia.
a prostituição, vigiar com os olhos para que não caia em tentação, vigiar e orar, pois os dias são maus, são trabalhosos, meus irmãos. Vamos buscar o Senhor enquanto há tempo. O Senhor mesmo me mostrou um tempo atrás uma segunda pandemia. Nós não sabemos quando vem, mas não espere a luta chegar, meus irmãos. Acontece que as pessoas acham que nunca vai acontecer, que nem uma enchente, que nem no Rio Grande do Sul. Não lembro que ano que foi, teve uma enchente que arrasou a cidade. É na beira da água. Aqui na cidade que eu moro não tem rio perto, então nunca vai acontecer uma enchente. Lá na França está acontecendo uma queimada muito grande. A fumaça fez 300 mil pessoas sair de casa. Pegou fogo em várias áreas. Mas é uma casa que é edificada sobre areia, porque a casa que está edificada sobre a rocha, o Senhor guarda, protege, livra de todo mal. Porque Ele é fiel àqueles que o buscam a verdade do Evangelho, aqueles que confiam na palavra de Deus. Esses estão guardados debaixo da mão poderosa de Deus. Se for preciso, Deus desvia o fogo da casa desse, porque praga nenhuma chegará à sua tenda. E se Deus for passar com uma tempestade dessa, Deus avisa antes, porque Ele é fiel àqueles que o buscam. Devemos ser humildes, coração quebrantado diante de Deus, para que Deus nos mostre o que está para acontecer. Por isso devemos nos preparar, meus irmãos, porque virá tempos difíceis. Por isso que Deus quer que nós busquemos a verdade do Evangelho, nos fortalecemos na presença do Senhor, porque quando vier essas tempestades, essas tribulações, o Espírito Santo te consola, Ele te trará paz. Porque João 8,12, a paz que Jesus dá, o mundo não pode te dar. A paz que Jesus dá, o mundo não pode te dar. Porque é o Espírito Santo que nos traz paz debaixo da tribulação. Ele nos cuida, nos guarda, nos protege e nos livra de todo mal. Mas é necessário, meus irmãos, renunciar ao mundão, renunciar aos prazeres desse mundo, apartar da vida mundana, não se assentando na roda dos escarnecedores, ter uma vida de separação para Deus, e assim o Senhor nos guardará em todas as aflições. E Deus é fiel, meus amados irmãos, para nos guardar. Esses dias mesmo, eu já relatei aqui, vou falar de novo. Aconteceu um fato de um cruzamento, o rapaz bateu no meu carro. Eu fiquei admirado, impactado com aquilo. Eu senti até o carro tremer na hora da batida. Eu parei, eu desci do carro, fui olhar, não fez nada no carro, nem arranhou. Nem arranhou. Deus é fiel para nos guardar. Não é que somos bons, não. Mas Deus é fiel. E o para-choque do carro do rapaz, coitado, já estava batido à frente do carro dele. Mas chegou a sair do lugar. Ali eu preguei para ele. Ali eu não desci do carro irado, nervoso, não. Xingando ele, não. Eu falei da palavra de Deus para ele. Porque você fala daquilo que você está cheio. Você joga para fora aquilo que você está cheio. Porque muitos dizem, eu sou crente, mas meu facão não é. Nessa hora apedreja o outro, xinga, fala mal. Eu quero justiça. Meu advogado é o meu Senhor, não é eu. E ali falei do amor de Jesus Cristo para ele. Ele quase chorou, porque estava passando por tribulações. E algumas coisas acontecem para a gente poder pregar. E o Senhor nos guarda. Amém, meus amados irmãos? Essa é a palavra de hoje, que vocês colocam nos seus corações e eu vou colocar no meu. E assim o Senhor nos revelou a palavra de hoje.
para a glória de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem firmes, meus irmãos. Abra o coração para Jesus trabalhar no seu coração e te libertar de todos os prazeres desse mundo. Nos lavar para ir morar na glória com o Senhor. Amém? Paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.